Olá, queridos alunos dos nonos anos, 91, 92. A prof tá gravando uma videoaula para vocês pra gente poder retomar o assunto que a gente estava começando. Então, a gente tinha copiado algumas coisas, mas a gente não tinha feito muita coisa ainda. Então, a prof fez essa vídeo pra gente poder se aprofundar no assunto, tá? Então, a gente vai ter, durante algum tempo, aulas dessa maneira. A prof vai selecionar os assuntos que a prof acha que podem ser trabalhados assim, por videoaulas. E daí, os assuntos que a prof acha que não consigo trabalhar dessa maneira, aí a prof vai deixá-los para a gente fazer presencialmente, tá? Eu sei que é um momento onde está acontecendo muita coisa no nosso país, mas vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, vamos cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas que a gente ama, tá? Então, a gente vai retomar o assunto que é raiz enésima de um número real. Então, ela tem um nomezinho estranho, né? Mas a raiz, ela vem de raiz quadrada ou cúbico, enfim. Ela vem desse símbolozinho aqui, né? Esse enésima, ela vem de N fatores. Então, aqui não precisa ser o 2, ele pode ser o 3, ele pode ser o 4, ele pode ser o 5. Então, esse enésimo vem de qualquer número que eu posso colocar aqui no lugar do N. Quem que eu posso colocar no lugar do N, tá? Números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, sempre positivos e sem vírgula. Esses são os números que podem vir aqui em cima da raiz, tá? De um número real. Então, aqui, o lugar do A pode vir qualquer número real. Pode ser um número com vírgula, pode ser uma fração, tá? Pode ser um número inteiro, pode ser um número negativo. Então, a gente vai estar calculando a raiz enésima de um número real. Lembrando, quem que é os números reais, prof? Ó, como a gente falou aqui, os naturais, então podem ser os positivos e negativos. Por causa daqui dos inteiros, podem ser os positivos e negativos. Os naturais só os positivos, mas os dois inteiros. O que? O que é os números racionais, que são as dízimas periódicas e também os decimais exatos, decimais que terminam, tipo 0,5, 0,71, são decimais exatos, que também são racionais. E também os números irracionais, tá? Então, também pode ter uma raiz quadrada de um número irracional, embora a gente não vá fazer isso, tá? Mas ele também pode acontecer. Então, vamos lá. Vamos ver isso na prática. Então, primeiro, a prof preparou a primeira parte pra gente dar uma relembradinha, tá? Então, eu peguei para esses dois aqui pra gente relembrar. Raiz quadrada é raiz que tem índice 2, tá, gente? Às vezes, ele não tem nada. Pode ver que esses aqui não tem nada. Quando não tiver nada, é o número 2, tá? Então, ele pode ter o 2 aqui, como pode não ter nada. Aí, a gente tá falando de raiz quadrada, tá? Então, o índice dela é 2. Esse aqui é o lugarzinho onde vai o índice, tá? É o lugarzinho do N ali que a gente tinha comentado. Então, por exemplo, raiz quadrada de 49. Bem, essa é fácil, a gente já faz há bastante tempo. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, raiz quadrada de 49 é 7, tá? 81, tá? 81 eu tenho que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Lembra que para procurar uma raiz quadrada, eu tenho que vir aqui e procurar dois números, mas eles têm que ser iguais, e a multiplicação deles tem que dar o valor que está dentro da chave. Então, por exemplo, não poderia ser o 7 e o 6, né? Não poderia, porque eles são diferentes. Para ser raiz quadrada, para dar certo essa continha, os dois números que eu multiplico têm que ser iguais, tá? Então, aqui é 7 vezes 7 é 49, por isso que raiz quadrada é 7. Mesma coisa, 81, tá? 9 vezes 9 é 81, por isso que raiz de 81 é 9. Então, são dois números iguais que vão gerar o resultadinho aqui, ó, que tá dentro da raiz, tá? Relembrou raiz quadrada? Agora, a gente vai ampliar o conhecimento, por exemplo, para essa raiz quadrada. Prof, raiz quadrada de número com vírgula? Sim, tá? A gente vai ver algumas vezes isso. Então, 27,04. Como é que eu acho essa raiz quadrada? Primeiro, como ela é uma raiz quadrada com vírgula, significa que o resultado dela também vai ter vírgula. Então, eu vou dar uma pensadinha quem é que chega perto do 27, só pra gente saber, ó. Se a gente fizer 5 vezes 5, a gente encontra 25. Se a gente fizer 6 vezes 6, a gente encontra 36. Então, 27, ele tá entre o 5 e o 6, tá vendo? Porque ele é 27 aqui, ó.
Então, ele vai ser 5, alguma coisa, porque quando ele chegar no 6, ele já passou e ele é 36, alguma coisa. Então, é 5, alguma coisa. Então, isso eu já sei. Agora, 5, o quê, prof? Aí, eu vou dar uma olhadinha nessa última casa aqui, é 4. Como que eu consigo tentar achar esse número, tá? Eu consigo porque eu tenho que pensar no número, ó, por exemplo, ele vai ser 5, alguma coisa. Quem que eu posso colocar aqui que quando eu fizer a minha multiplicação, ó, o primeiro número aqui, ó, que vai sair aqui, que ele vai ficar aqui embaixo, é 4. Então, o que são os dois números aqui que vão ser iguais, que quando eu multiplico dá 4? Bem, é o 2. Então, olha o que a prof tá fazendo, ó. 5,2 vezes 5,2. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que é. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25, com 1, 26. Lembra que eu falei, ó, que esse 4 ia vir aqui? Porque embaixo dele tem um maisinho, ele não soma com ninguém, ó. Então, é daqui, desse 4, que eu consegui saber quem que tava aqui depois da vírgula, ó, tá? Aí, aqui 0, aqui 7 e aqui 2, ó. Uma casinha aqui, outra casinha aqui. Então, eu conto de trás pra frente 2 casinhas, ó. 1, 2 e coloco a vírgula, tá? Então, uma casinha depois da vírgula aqui, uma aqui, dão 2 casinhas depois da vírgula. E aí, eu venho pra cá pra poder botar a vírgula. Tudo bem? Então, parece meio estranho por enquanto, mas calma que a gente vai praticar mais, tá? Então, a resposta é 5,2. Porque eles são dois fatores iguais que quando eu multiplico dá o resultado de dentro da minha raiz. Agora, a gente vai fazer o 1/4, tá? Vamos lá. Como que eu faço quando é raiz, prof? Eu dou esse raiz para os dois números, olha só. Eu vou separar minhas raízes para poder resolver elas. Ó, em vez de deixar 1/4 inteirinho aqui, ó, eu dei a raiz pro de cima e também pro de baixo. Então, eu separo em duas partes. Raiz de 1, bem, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, raiz de 1 é 1. Quanto que é a raiz de 4? 2 vezes 2 é 4. Então, raiz de 4 é 2. Quanto que é o resultado de raiz de 1/4? É 1/2. Tá? Não parece, a fração ela parece mais difícil de fazer, mas não é não, tá? É bem tranquila. Então, essas são as raízes de índice 2, tá? Raízes quadradas. A gente tem também a raiz cúbica, onde o índice dela é 3. Então, em vez de eu procurar dois números, como eu estava fazendo aqui, ó, aqui eu estava procurando dois números que davam resultado, quando eu vier para a raiz cúbica, que é a raiz 3, eu vou estar procurando 3 números que quando eu multiplico eles, dá o resultado de dentro da raiz. Esse resultado aqui, geralmente, ele se dá algumas dicas. Por exemplo, 27. 27, ele tá na tabuada do 3. Então, corre um risco de ser o 3 esse número, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Lembra que para ela ser cúbica aqui, ela tem um 3zinho aqui. Eu tenho que repetir 3 vezes o número, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 é um número que eu multiplico essa quantidade de vezes aqui, que também é 3, que dá 27, tá? Raiz cúbica de 8. Bem, o 8 também, ó, ele tá na tabuada de quem? Do 2. Então, corre um risco bem grande de ser o 2. Vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2, porque eu repito 2 3 vezes, porque aqui tem o 3 e dá um númerozinho de dentro da raiz. É tranquilo, tá, gente? Não fica com muita coisa na cabeça, achando que é muito difícil, que não é, tá? Raiz enésima. O que é raiz enésima? Pode ter números aqui, ó, que não são nem 2 nem 3. Então, pode ter 5, pode ter 3, pode ter 4, tá? De índice, raiz enésima. O índice é qualquer número natural. Então, qualquer número natural maior que 1. Então, são os números inteiros e positivos. Então, o 2 é uma raiz enésima, o 3 também é uma raiz enésima, só que o 2 ele tem um nome, né? Raiz quadrada, o 3 ele tem um nome, raiz cúbica, e os outros a gente não consegue dar um nome para todo mundo. Então, a gente diz que é raiz enésima, tá? Então, a gente fala assim, ó,
raiz quinta de 32. Então, como que a gente vai fazer essa raiz, tá? A gente vai procurar um número que eu vou ter que multiplicar ele mesmo 5 vezes para dar esse número aqui, ó, o 32. De cara eu penso, nossa, tem que ser um número pequeno, porque eu multipliquei ele 5 vezes para dar 32. E ele é um número par, tá vendo, ó? Então, corre um risco bem grande de ser o 2. Vamos fazer a continha aqui, ó, tem que ser 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32, tá? Então, quando eu multiplico 5 vezes, ó, 5 vezes o número 2, eu encontro 32. Então, eu chego à conclusão que raiz quinta de 32 é um número 2. Então, aqui a resposta é 2, porque é o 2 que eu multiplico 5 vezes para encontrar o 32, tá? Agora, eu tenho que multiplicar alguma coisa 3 vezes para encontrar o 64. Bem, eu fiz aqui o 3 vezes, que deu 27, então não é o 3. O 2 também não é, porque a gente fez o 2 aqui, ó, e deu 8. Então, eu vou tentar o próximo número, que é o 4. Então, eu vou tentar 3 vezes ele. 4, 4, 4. Agora é raiz terceira, ou raiz cúbica, tá? Então, eu vou tentar repetir ele 3 vezes, porque aqui tem o 3. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Vou fazer aqui no cantinho, tá? 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, com 2, 64. É isso mesmo, olha ali, ó. O número que eu repeti 3 vezes e efetuei as multiplicações, deu 64, ó. Então, quer dizer que raiz cúbica de 64 é 4, porque foi o 4 que eu repeti 3 vezes para encontrar o 64. E agora a gente tem essa aqui do finalzinho, ó, é 4 e ele tem que dar 16. Aqui eu já fiz o 2, ó, que deu 8. Então, olha, 1, 2, 4 vezes, ó, 3, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, aqui, ó, do mesmo jeitinho que eu vou fazer, ó, eu vou separar em duas raízes. Lembra quando a fração eu dou raiz para a parte de cima e dou raiz também para a parte de baixo, do jeitinho que ela é. Aí o 16 a gente acabou de ver, ó, um número que é multiplicado 4 vezes dá 16. Esse número é o número 2, então aqui é 2. E aqui, ó, ele deve ser o 3, tá, gente, ó? Que aqui deu 27, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então aqui deu 9. Aqui deu 27, vamos fazer 27 vezes 3 aqui. 27 vezes 3, 7 vezes 3, 21. 2 vezes 3, 6, 7 e 8. 81, isso mesmo. Então, qual é o número que eu multiplico 4 vezes que eu encontro 81? Bem, esse número é o 3. Então, aqui é o 3, tá? Então, ó, essa videoaula vai ficar disponível para vocês verem quantas vezes necessitarem, tá? Aqui a prof fez mais alguns exemplos, tá, gente? Ó, raiz terceira de 1000 e 125 avos. Então, é a mesma coisa, a gente vai dividir em duas raízes, 1000 em cima, 125 embaixo, aqui 3. Esse aqui já adianto que é 10, né? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, 10 é um número que quando eu multiplico 3 vezes eu encontro 1000. Então, aqui, 10. Ó, o 5 aqui, ó, 125. Isso aqui deve ser o 5, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 10, 12. Isso mesmo, ó. Então, aqui é o 5, tá? Nesse nosso caso aqui, ó, a gente poderia até fazer a conta, ó, tá? A gente poderia fazer a continha, mas a gente vai deixar assim, tá? Mas a gente poderia fazer, ó, 10 dividido por 5 é 2, e daí ficava certinha a conta. Mas a gente vai deixar assim, tá?
Outra coisa importante, esse de baixo é com vírgula, ó. A prof queria fazer mais uma com vírgula para vocês verem. Então, vamos lá. Eu tenho 53,29. Então, eu vou usar a mesma lógica que eu usei antes, tá? Qual a lógica que a prof usou antes? Era de saber quem ele chega perto, ó. Então, vamos lá. 6 vezes 6, 36, tá longe. 7 vezes 7, 49. Vamos tentar 8 vezes 8, 64. Opa, 64 passou. Então, ele é 7 vezes alguma coisa, tá? Então, a gente vai tentar descobrir quem é esse 7 vezes alguma coisa. Esse aqui eu vou botar 2. O que é esse 7 vezes alguma coisa aqui? Vamos lá. Ele é um número, lembra que a gente fez essa multiplicação aqui? Ele é um número que eu vou colocar aqui e aqui, que eu não sei quem é, só sei que é 7, mas o vezes ainda não sei quem é, depois da vírgula, mas que no final tem que dar 9, ó. Lembra que o valor que dá aqui, ele vai descer, não vou fazer conta nenhuma. E aí, 9, eu tenho que ter dois números iguais, que quando eu multiplico dá 9. Quem é esse número? É o 3. Então, aqui só pode ser 7,3. Vamos fazer a conta para confirmar. A gente sempre faz para confirmar, tá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Aqui não vai ninguém. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 7, 49. 50, 51. Então, vamos lá. Baixo 9, que eu comentei, ó, tá vendo? Porque ele aparece aqui. Aqui deu 2, aqui deu 3, aqui deu 5. Ó, uma casinha depois da vírgula, outra. Então, aqui são duas casinhas depois da vírgula. Ó, duas. 53,29. Então, a resposta é 7,3, tá? Algumas coisas bem importantes. Uma dica aqui, ó. Raiz negativa só existe se o índice for ímpar. Então, só vai poder dar certo a raiz negativa se o índice for ímpar. Lembra que o índice é o númerozinho que tá aqui, né? Então, por exemplo, quando não tem nada é 2 e 2 é par. Raiz negativa de índice par tem esse símbolozinho aqui, ó, que quer dizer não existe, tá? Mas a gente vai explicar por que não existe. Ó, raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Só que quanto que é raiz de menos 9? Ah, prof, vamos tentar menos 3, olha só. Menos 3 vezes menos 3. Olha como é que é aqui. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Tá vendo que também dá 9 positivo? Tanto se eu usar o 3, como se eu usar o menos 3. Então, não existe raiz de menos 9 nos números reais. Então, a gente coloca aqui, ó. Porque não tem nenhum número que quando eu multiplico ele por ele mesmo dê menos 9. Ele dá 9 positivo, não menos 9, tá? Lembra que os números têm que ser iguais. Então, se um é menos 3, o outro tem que ser menos 3. Não pode ser 3 e menos 3, eles não são iguais, tá? Aí não vale para raiz quadrada. Então, aqui não existe. E esse aqui já existe, ó. Olha só como ele existe, ó. Lembra que a gente fez raiz de 27? A gente tinha feito aqui, ó, raiz cúbica de 27, ó. A raiz cúbica de 27 era 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dava 27. Olha o que a prof vai fazer, ó. Eu vou usar negativo agora, porque no final eu preciso de um sinal negativo, ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, aqui vai dar 27. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos 27. Então, raiz cúbica de 27 é menos 3. Esse existe porque quando o número é ímpar, eu consigo deixar o sinal de menos. Quando os números forem par, eu só consigo fazer com que ele fique positivo, tá? Então, essa regrinha é bem básica pra gente, bem fácil de a gente utilizar. Ó, esse aqui também é ímpar, tá vendo, ó? Então, esse aqui também vai ter resposta. Então, vamos lá. Tem que dar 32. A gente também já fez uma continha dessa? Já, a gente já fez, olha só. Raiz quinta de 32, a gente disse que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 deu 32. Só que eu quero menos 32, então deve ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, mais uma, menos 2. Então, vamos lá, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Vamos no sinal, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos,
menos, certinho. Então, a resposta é menos 2. E olha o que acontece aqui, ó. A gente tem um menos no índice par, tá vendo aqui, ó? É par e aqui deu um menos. Isso aqui não vai ter resposta, tá? Então, só pra gente pensar, se a gente fizesse menos 2 4 vezes só, porque até aqui dava 16, mas a prof vai fazer só pra vocês verem, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, é 16, tá certo? Agora, vamos ver os sinais. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Opa, não tem como dar 16 negativo, tá? Então, aqui significa que isso aqui não existe. Nos números reais não existe, tá? Então, eu sei que é bastante coisa, a professora passou bastante coisa, então eu vou passar uns exercícios essa semana sobre isso, semana que vem também, então vai ter algum exercício sobre isso aqui também, tá? Então, sempre que vocês precisarem, reverem a videoaula, tá? Eu sei que ela ficou um pouco grande, ela deu 21 minutos, tá? Mas é que a prof precisava desse tempo, tá bom? Veja quantas vezes vocês precisarem, faça os exercícios lá, que tá lá no sistema, tá bom? Um beijo, gente!